Bom dia, meus amores, ou boa tarde. Vejam, hoje nós vamos continuar com a nossa aulinha de tirinhas sobre o gênero textual tirinhas, que nós começamos ontem, certo? Só que antes nós vamos ter essa aulinha aqui que nós estamos vendo de pontuação, certo? O que é a pontuação? A pontuação são aqueles pontos, aqueles sinais que nós encontramos em textos. Todo texto, independentemente do gênero, do tipo do texto, tem pontuação. Se não tiver a pontuação da forma correta, ou se não tiver pontuação nenhuma, o texto vai ficar sem sentido, vai ficar. Você não vai entender por causa da falta da pontuação, tá certo? Então, hoje, antes da nossa aulinha sobre o gênero textual tirinhas, nós vamos ver a aula sobre pontuação. Como usar, quando usar e quais são os tipos de pontuação, ok? Pronto. Vamos aqui, ó, nesse primeiro quadradinho azul aqui, ó. Esse primeiro quadradinho azul, tá vendo esse tracinho cor de vinho com dois olhinhos? É só para enfeitar, mas na verdade ele não tem dois olhinhos. É só um tracinho e um pontinho embaixo. O nome dessa pontuação chama-se exclamação. O que é uma exclamação? E quando usar o ponto de exclamação? A exclamação é usada para indicar espanto, certo? Admiração ou surpresa. Tem um exemplo aí, veja só aí. Exemplo, 2 pontos, tracinho, chega. Tá vendo aí esse ponto aí no final da palavra chega? É um ponto de exclamação. Agora, observe que se eu não usar a ênfase que a exclamação precisa, não vai ter um sentido. Veja só, chega. É o quê? Aí é como se eu tivesse dito, tipo, meu irmão chega na próxima semana. Aí esse chega, se eu lesse nessa forma, chega, eu não estava lendo com o ponto de exclamação, certo? Mas quando eu ver esse ponto aí, eu tenho que colocar ênfase na voz. Chega! Tipo, alguém tá me incomodando, tá fazendo raiva. Aí eu digo, olha, por hoje, basta, chega. Pronto, o basta pode ter o ponto de interrogação, de exclamação. E chega, pode ter não, tem que ter o ponto de exclamação para poder indicar que a pessoa está com uma ênfase na voz, certo? Pronto, esse é o ponto de exclamação. Quando você vai elogiar alguém também, aí como você, tipo, alguém tirou uma nota boa na prova, o que é que você faz? Parabéns! No final da palavra parabéns, tem que ter o ponto de exclamação, que você tá enfatizando aquele parabéns. Se você botar, ler ou falar parabéns, não deu ênfase nenhuma, tem que ter emoção, tá certo? Parabéns! Ou você é especial, ou vamos admirar o sol, o pôr do sol aqui da minha casa, eu vejo quase toda tarde, é muito lindo. Veja, essa frase que eu falei, é muito lindo. Eu estou exclamando, então, se eu fosse escrever, teria que colocar o ponto de exclamação, ok? Aí, se eu for admirar a lua às vezes tá linda, maravilhosa, né? Que lua linda! No final tem que ter o ponto de exclamação, ok?
Se você for elogiar sua mãe através de uma frase, você pode também usar esse ponto de exclamação. Mamãe, vírgula, você é especial. Ou você é especial para mim. Aí no final, quando termina a frase, ponto de exclamação. Ok? Pronto. Vamos para o ponto final. O ponto final está aqui, ó, nesse quadradinho verde. Estão vendo aqui? Pronto. Olha esse pontinho roxo aí, com 2 olhinhos, é só para deixar bonitinho, certo? Mas o ponto final é só um pontinho, ok? Indica o fim de uma frase. Olha aí, inclusive até nessa frase, que é uma frase, indica o fim de uma frase, olha o ponto final aí. Está o ponto final. Porque se eu não colocar o ponto final, quando eu terminar de falar uma frase, de escrever, na verdade, é quando a gente vai escrever. Que no dia a dia, quando a gente fala, a gente já fala com as pontuações, certo? Aí, se eu não colocar, quando eu for escrever o ponto final em uma frase que necessite o ponto final, ela não vai ficar uma frase, tá bom? Aí o exemplo, aí tá aí, ó, exemplo, 2 pontos. Preste atenção, esses 2 pontos que a gente também vai estudar. Olha o exemplo. Maria saiu. Pronto, Maria saiu. Ponto final. Certo? Se alguém perguntar, ô fulana, Maria foi para onde? Essa já é outra pontuação que a gente vai ver. Aí a Maria aí fulana vai responder, Maria saiu. Só que se ela der um grito, se ela estiver na cozinha e der um grito para a pessoa escutar lá fora, lá na sala, ela vai ter que usar o ponto de exclamação, porque ela está enfatizando, Maria saiu! Ela exclamou. Vai depender tudo da voz, do seu tom de voz. Mas se ela responder simplesmente, Maria saiu, ponto final. Só que se ela gritar, Maria saiu! É uma exclamação, ok? Pronto. Vamos agora aqui, vamos para a vírgula, certo? A vírgulazinha está aqui, ó, do meu ladinho aqui, ó. Olha a vírgula aí. Olha ela aqui, certo? Bem do meu ladinho. Esse tracinho aí, porque é um pinguinho com um rabinho para baixo, né? Que tem 2 olhinhos, só que quando a gente vai colocar no texto, não vai ficar com os 2 olhinhos, a gente só vai botar um tracinho, ok? Vírgula, quando é que a gente usa a vírgula? A vírgula, ela é usada quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. Olha aí, inclusive nessa frase tem a vírgula e tem o ponto final. Observaram? Vamos lá de novo. Usado, vírgula. Vamos começar, né? Vírgula. Usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. Observe que quando eu cheguei na vírgulazinha aqui dessa frase, eu dei uma pausazinha na minha voz. Perceberam? E quando eu terminei de ler a frase, como ela está ali escrita, está acompanhada com ponto final, porque acabou aquela explicaçãozinha, ok? Agora vem o exemplo. Exemplo. Como eu vou dar o exemplo, eu vou explicar o exemplo, tem que ter 2 pontos. Olha esses 2 pontos aí. Quer dizer que eu vou explicar o exemplo. Exemplo. Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Viu aí? As vírgulazinhas aí? Vamos ler novamente e obedecendo a vírgula. Eu não posso ler assim. Era um garoto alto, magro de 8 anos. Não posso ler assim, tá errado. Eu tenho que ler obedecendo a vírgula e as pontuações que existem nas frases e nos textos. Vamos ler comigo esse exemplo aí da vírgula. Era um garoto alto, vírgula, magro, vírgula, de 8 anos, ponto final.
Só que quando eu for ler, eu não vou ler vírgula, vírgula e ponto final. Eu vou obedecer o que ela está pedindo para eu fazer, que é dar pausa nas vírgulas. E no ponto final porque acabou a frase, certo? Vamos ler de novo, todo mundo junto. Eu quero que vocês leiam comigo. Eu sei que vocês aí estão em casa. Eu estou aqui me esforçando para dar o meu melhor para vocês. E tem pessoas que, tipo, não prestam atenção. Eu não posso fazer nada, eu só posso fazer a minha parte. E confio que vocês façam a de vocês. Porque isso aí vai servir para o resto da vida de vocês. Vocês podem se formar no 2º grau, fazer faculdade, fazer doutorado, fazer PhD. Vocês vão necessitar desse ensinamento agora. Tá certo? Se vocês não aprenderem agora, vai ser difícil aprender mais pra frente. Tá bom? Pronto, vamos ler mais esse exemplo aí da vírgula, só o exemplo, pausadamente, conforme está indicando as vírgulas, a pontuação, ok? Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Pronto. Vamos agora para o ponto de interrogação, ok? Que é esse rosinha que vocês estão vendo aí nesse quadradinho aí, ó. Ponto de interrogação. Olha ele aí, ó. Certo? Do ladinho. Pronto. Quando é que a gente usa o ponto de interrogação? Nós usamos o ponto de interrogação quando a frase indica uma pergunta. Esse é super fácil, certo? Quando você vai escrever uma pergunta porque você quer saber daquela coisa que você está pensando, você escreve a pergunta e coloca no final o ponto de interrogação. Se não colocar, não vai ficar uma pergunta. Quem lê pode até entender. Óbvio que a gente se esforça para entender, mas não vai ficar correto, ok? Vamos ver o exemplo aí. Exemplo, lembra dos 2 pontos? Exemplo, 2 pontos. Você viu o meu lápis? Olha aí, é o pontinho de interrogação. Não é pergunta? Pronto. Então, tem que ter no ponto, o ponto final, o ponto de interrogação no final de uma pergunta, ok? Qualquer tipo de pergunta que você for fazer no dia a dia, se você for escrever, porque no dia a dia você faz várias perguntas. Mãe, cadê meu sapato? Mãe, a comida tá pronta? Você não faz assim? Pronto. E quando você faz assim, que dá ênfase, na verdade você está usando 2 pontos, o de exclamação e o de interrogação, porque você está fazendo a pergunta exclamando, né? Sua mãe tá na cozinha e você tá com fome e ela tá fazendo a comida e você tá super com fome. Aí você diz, se você tá com preguiça de chegar lá perto, porque o correto é chegar lá perto dela e falar, não é? Mas tem gente, na maioria das vezes, dá um gritinho, um pouquinho, e diz assim: mãe, a comida tá pronta. Aí nesse, mãe, a comida tá pronta, tem 3 tipos de pontuação. Mãe, aí, vírgula, isso se for escrever, ok? Mãe, vírgula, a comida tá pronta? Interrogação e exclamação. Por quê? Porque você fez a pergunta exclamando, colocando ênfase na voz. Ok? Pronto. Não esqueçam, hein? Vamos agora para o travessão, que nós, na verdade, já vimos o assunto sobre o travessão e parágrafo, lembram? Pronto. Travessão. Travessão é um tracinho, né? Como nós já sabemos, é um tracinho. E ele vai indicar o quê? O que é que o tração indica? O que é que o travessão indica? O travessão indica que alguém vai falar, né? Que indica a fala de alguém, de um personagem, de um texto, certo? Vamos ler aqui comigo. Travessão.
usado para indicar o início da fala de uma personagem. Isso a gente já aprendeu, né? Ponto final aí, ó, ponto final. Por quê? Porque isso aí é uma frase que está explicando, uma frase explicativa, que ela está explicando o quê? Como usar o travessão, ok? Ó o exemplo aí. Exemplo dos pontos, por quê? Porque eu vou explicar esse exemplo. Então, tudo que eu for explicar vai ter 2 pontos antes da explicação, ok? Exemplo, 2 pontos. Aí tem aí ó, o tracinho, que é o travessão. O que é isso, mãe? A criança falou. O que é isso, mãe? Ele fez uma pergunta e, como representa a fala dele, foi colocado o travessão. E veja que antes da palavra mãe tem a vírgula. Por quê? Para dar uma pausazinha. Se eu falar assim, o que é isso, mãe? Rápido. Ou se não tem gente que fala assim, o que é isso, mãe? Essa leitura desse jeito não é uma forma correta de se ler. Tem gente que fala assim, o que é isso, mãe? Entendeu alguma coisa? A gente entende porque a gente se esforça, óbvio. Mas o correto é pronunciar as coisas da forma que estão escritas, obedecendo toda a pontuação. O que é isso, mãe? Pausadamente, não há necessidade da pessoa ler as palavras correndo. E cada palavra que a gente vai ler, sempre tem que ter uma pausazinha, independentemente se tem a vírgula ou não. A pessoa não vai dizer assim, usando para indicar o início da fala de uma personagem. Não. Usado para indicar o início da fala de uma personagem. Certo? Não se achem que vocês, lendo pausadamente, vai estar errado, que não vai estar, a leitura fica mais bonita, a leitura fica mais compreensível, a leitura fica mais agradável, ok? Tudo isso vai acontecer se você obedecer a pontuação dos textos e das frases, certo? Pronto. Vamos agora aqui para ponto e vírgula. Olha aqui embaixo, ó. Pronto. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é um pontinho em cima e uma vírgula embaixo. Vamos ver quando é que a gente pode usar ou tem que usar ponto e vírgula, certo? Vamos lá. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. A vírgula, a gente dá uma pausazinha. Mas quando a gente dá uma pausa maiorzinha, a gente coloca ponto e vírgula, certo? Vamos ver o exemplo. Exemplo, toda vez que você for dar exemplo de alguma coisa, coloca-se 2 pontinhos, um em cima e embaixo, ok? Exemplo. E veja que quando a gente fala exemplo, a gente também dá uma pausa. Observe. Exemplo. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Viu aí? O ponto e vírgula aí depois da palavra casa. E veja que foi uma pausazinha maior. Veja. Exemplo. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Certo? Outro exemplo aí abaixo. Exemplo. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Viu aí? Eu não posso ler assim. O rio está poluído, os reis estão mortos. Não posso. Não posso. Tem gente que lê mesmo assim, até não falar algumas palavras corretamente. Tem gente que lê assim, ó. O rio está poluído, os peixes estão mortos. Não pode ler assim. Ou se esses exemplos da esposa. A esposa saiu mais tarde de casa, ficou limpando o quarto. Não pode. Tem que obedecer. E quando a gente for falar
esposa saiu mais tarde de casa, ficou limpando o quarto. Pronto, fica até mais fácil de quem está aprendendo a ler conseguir ler corretamente. Esse outro exemplo de baixo. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. E lembrem-se, se a palavra termina com S, pronuncie o S. Tá bom? Aí tem peixes. Você não pode falar peixe, porque tem um S no final. Certo? Pronto. Vamos agora aqui para, no momento, o nosso último exemplo de pontuação, certo? Mas tem outras pontuações que a gente vai ver conforme o decorrer das aulas, ok? 2 pontos. Quando usar 2 pontos? Eu acredito que vocês quem já se ligou já sabe quando usar 2 pontos. Olha aí, 2 pontos, coloca um pontinho em cima, um pontinho embaixo, certo? 2 pontos. Inicia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Ou seja, quando eu vou citar algo, citar por exemplo, dar um exemplo de algo, citar, vou citar alguma coisa, eu vou dar exemplo de alguma coisa, aí vem 2 pontos. Por exemplo, eu vou à feira comprar. Você vai comprar o que na feira? Aí bota 2 pontos. Verdura, vírgula, fruta, vírgula, carne, vírgula, arroz, vírgula, feijão e feijão. No finalzinho, quando ficar faltando só um objeto ou um elemento, eu coloco e feijão. Por exemplo, se for feijão, e alface, e macarrão, e batata. Entendeu? Pronto. Vamos ver aí, de novo. 2 pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Vamos ver. Exemplo. 2 pontos que eu vou... Isso aí é uma citação, que eu vou citar isso aí. Exemplo. Descartes disse... 2 pontos. Por quê? Porque eu vou dizer o que ele disse, ou não, eu vou escrever o que ele disse. Descartes disse: penso, logo existo. Por que tem esses 2, esse antes da palavra penso, antes da letrinha P, lá em cima, tem um sinalzinho de pontuação. Esse sinalzinho chama-se aspas. Aí, quando a gente vai falar... Por exemplo, a gente faz assim, ó. Descartes disse, aí, ó. Penso, logo existo. Porque essa frase é uma frase desse pensador Descartes, certo? Por isso que ela está entre aspas. Porque é uma frase dele, certo? E... esses 2 pontos, Descartes disse 2 pontos, porque vai dizer o que ele disse, ou seja, vai escrever o que ele disse. Ok? Pronto. Aí fala também de enumeração. Por exemplo, toda vez que uma professora ou você for escrever, por exemplo, alguns números, um após outro, você escreve após cada número uma vírgula. Senão vai ficar um monte de números tudo junto que você não vai saber o que é. Por exemplo, eu vou escrever de 15 a 25, por exemplo, de 1 em 1, de 15 aí. 15,16,17, tá entendendo? Cada vez que escreve uma numeração, uma sequência de numeração, você, após cada número, bota uma vírgula para não ficar tudo junto. E também tem que dar uma pausazinha. Você vai escrever de 1 a 10. Escrevam de 1 a 10. Aí, quando for escrever, após cada número, coloca uma vírgulazinha, tá? Isso eu tô falando da vírgula. Mas, aí a gente tá focando em 2 pontos. Aí eu já entrei na explicação da vírgula, certo? Quando você vai escrever uma enumeração, a professora coloca
Não, vou dizer assim, os números, vejam só, os números sorteados da Mega Sena são ou foram. Aí bota 2 pontos. Aí, depois dos 2 pontos, você começa a escrever os números que foi sorteados na Mega Sena. 25,38, 100 não. 15, até terminar os números que foram sorteados. Aí, quando terminar, o que é que faz? Ponto final. Ok, minha gente? Então, veja só, essa foi a aulinha de hoje sobre pontuação. Ficou um pouquinho longo o texto, mas não tem importância. É importante que ficou bem explicadinho e que vocês tenham prestado atenção e aprendam, certo? Tchau, vou gravar o próximo vídeo agora, tá bom? Tchau!